Oi, oi, meus amores, como vocês estão? Espero que estejam bem. Gente, bora lá para nossa última live da semana. Hoje é dia 11/10. Amanhã é feriado, né, gente? Mas feriado no sábado? Ai, feriado no sábado não funciona muito, não. É para quem não trabalha, né? Para quem trabalha acaba aproveitando bastante. Mas para quem não trabalha já não faz muita diferença. Bom, hoje é a nossa última live da semana, né? Da live de aquecimento para a Jornada do Cocô, que já aconteceu nos dias 8, 9 e 10 de outubro, onde eu te dei 3 aulas gratuitas e online sobre como fazer o seu intestino funcionar. Então, os primeiros passos para desinflamar o seu intestino e fazer ele funcionar diariamente, tá bom? Te mostrei o passo a passo para fazer isso e ainda coloquei vários casos que eu tenho de sucesso, de mulheres que eu já ajudei, que eu já modulei o intestino e que hoje estão com o intestino regular, estão mais felizes, né? Porque o intestino está funcionando adequadamente, tá bom? Bom, essas aulas estão salvas, elas vão ficar gravadas até domingo, então você ainda pode assistir e foram aulas riquíssimas, tá? Que pode te ajudar bastante. E aí aproveito para lembrar para vocês também que no dia 13/10, às 8 horas da manhã, abrem as inscrições para a nossa próxima turma do método MIF. O método MIF é a modulação para o intestino feliz. É o meu método de modulação intestinal que vai te ajudar a fazer cocô bonito em até 15 dias, desinflamando o seu intestino. Então, no método MIF, você vai ter protocolo para desinflamar o seu intestino. Depois você vai para um cardápio laxante ou obstipante. Então, ele é tanto para aquela pessoa que tem o intestino preso, quanto para que tem o intestino solto. E você também vai ter acesso a um manual de fórmulas e um módulo bônus que é na cozinha, então uma aula de culinária com receitinhas maravilhosas para o seu intestino. E além disso, aulas gravadas, curtinhas, didáticas, muito práticas e simples que você pode acessar pela plataforma online de qualquer lugar do mundo e na hora que você quiser, tá bom? E o meu suporte aí por 6 meses, mas você vai melhorar o seu intestino muito antes disso, tá? Então eu tô aqui para te dar suporte, mas o seu intestino, ó, ele vai melhorar bem antes disso. Bom, bora pro tema da nossa live de hoje. Hoje a gente vai falar sobre os 5 alimentos que te deixam com a barriga de baiacu. Por quê, gente? Não é porque um alimento é saudável que ele não vai deixar o seu intestino um pouco desregulado ou não vai te deixar com essa barriguinha inchada, com essa barriguinha de baiacu e com gases, tá? Então nós temos sim vários alimentos que são extremamente saudáveis, mas são alimentos que vão causar distensão abdominal, porque tem carboidratos fermentáveis e quando você ingerir eles caírem lá no seu intestino, muitas vezes com mal digeridos, né? Porque você não mastigou direito, seu estômago não fez a digestão correta, você vai acabar tendo um processo de fermentação aumentado e, consequentemente, vai ficar ali com a barriga de baiacu, com gases, e isso vai atrapalhar o funcionamento do seu intestino no geral, tá bom? Então, hoje eu vou falar sobre 5 alimentos que causam essa barriguinha de baiacu e por que eles causam. Vamos começar, gente, por um alimento que a maioria das pessoas utiliza como tempero. E que, na verdade, muita gente fala assim, é muito difícil ficar sem farinha ou ficar sem leite e tal. Mas, na real, a maioria das pessoas tem muita dificuldade de ficar sem alho, tá? O alho, gente, ele é um alimento muito interessante do ponto de vista nutricional quando a gente pensa em imunidade. Então, ele ajuda muito a melhorar a imunidade, tá? Só que o alho contém frutano, que é um carboidrato fermentável. Então, o que acontece? Quando eu tenho um alto consumo de alho, seja no tempero, seja aquele alho assado, né? Seja maceradinho ali no tempero, seja um alho assado, um alho frito, tanto em pó quanto em natura, quanto aquele alhinho frito, todos esses tipos de alho, eles vão causar aí uma distensão abdominal por conta desse frutano que está presente nele, tá? E aí tem pessoas, gente, que utilizam aí uma cabeça de alho para fazer a comida. Consequentemente, essa pessoa vai ter uma distensão abdominal muito grande, né? Por quê? Porque ela tá consumindo em grande quantidade. E aí, muitas vezes, vai combinar esse alho com uma cebola, que também vai causar esse estufamento. Vai combinar esse alho com, por exemplo, uma batata doce, que ela tem bastante, ela fermenta também, assim, ela produz também muitos gases. Então, aí
vai virar aquele baiacu, né? Vai ficar com aquela distensão importante, né? Vai ter muitos gases com odor muito fétido. E muitas pessoas até que usam muito alho na comida, elas começam até a ter um suor com cheiro muito forte de alho. Justamente porque não conseguem metabolizar e digerir aquele alimento de forma adequada, tá? Então o alho é o nosso primeiro alimento que causa distensão abdominal pela presença de frutanos. E aí o que você vai fazer? Você tem duas opções. Se você ama alho, você gosta do sabor de alho na comida. Primeira coisa, você pode partir esse dente de alho e tirar aquele bulbo que tem dentro. Isso, gente, não vai deixar de fazer o alho te causar barriga de baiacu. Só que vai melhorar o processo de digestibilidade. Então você tira aquela partezinha de dentro, aquele bulbo que tem nele, isso já vai melhorar um pouquinho essa reação que o alho vai causar no seu organismo, tá? Outra coisa que você pode fazer também é utilizar um azeite aromatizado com alho. Então, você pode tanto fazer isso em casa, tá? Quanto comprar pronto. Então, tem vários azeites aromatizados hoje em dia que são com alho, com alecrim, com manjericão e tudo mais. Você encontra isso em supermercado ou na internet, tá? Então, na internet você consegue encontrar esse produto. E para fazer em casa, gente, o que acontece? Para fazer em casa, tem várias receitas no YouTube, mas basicamente você vai aquecer o azeite até que ele comece a atingir ali uma determinada temperatura, vai colocar o alho ali, né, naquela misturinha e vai colocar num pote de vidro, né, então num vidro, e vai tampar e vai deixar aquele azeite ali como você guardaria um outro tipo de azeite também, tá? Então o que acontece? Esse azeite aromatizado, ele vai ficar com aquele gostinho de alho, sem necessariamente te causar distensão abdominal. Então, para quando você quer reduzir o alho, você tem dificuldade, você gosta do sabor do alho, é interessante utilizar esse azeite dessa forma, tá bom? Então, aí, te dei duas opções de melhorar essa digestibilidade, esse efeito do azeite no organismo, do alho no organismo, tá? Bom, o segundo alimento que pode te deixar com a barriga de baiacu, na verdade, é um grupo de alimentos, que é o grupo de alimentos das leguminosas, que inclui aqui feijão, lentilha, ervilha, grão de bico e soja. Então, esses alimentos aqui, gente, eles são ricos em galactoligosacarídeos, que são também um tipo de carboidrato fermentável que vai piorar os gases, a distensão abdominal, tá? Esses aqui eu diria que é o grupo que as pessoas mais sentem a distensão. Esse aqui, gente, 90% das pessoas vão ter distensão com algum desses alimentos. Na maioria das vezes é mais com grão de bico do que com os outros, né? Ou com a soja, muita gente tem com a soja também. Mas, em geral, todos esses alimentos têm galactoligosacarídeos e pode também causar essa distensão abdominal, tá? E aí, gente, o que acontece? Esses alimentos, você pode reduzir o teor deles de FODMAP quando você deixa de molho, tá? Só que não é deixar de molho ali 2 horinhas antes de fazer, não. É deixar no mínimo 12 horas. E eu recomendo que se você tem muitos gases depois de consumir feijão, grão de bico, lentilha, você deixe 24 horas de molho. Nessa água você coloque limão espremido, coloque uma folha de louro, deixe lá e vai trocando essa água. Se você mora num lugar muito quente, você pode deixar dentro da geladeira o grão, né, com a água, cobrindo com a água, tá? Porque em lugares muito quentes pode fazer com que esse grão até perca de ficar de molho. Ele começa ali a fermentar ali na água. Você vai ver que ao final de deixar ele de molho esse tempo todo, vai estar cheio de espuminha na parte de cima, que são gases que sairiam em você, acabaram saindo na água, então deu tudo certo, tá? Bom, mas aí o que acontece? Quando eu deixo isso de molho, então esses gases, esse galactoligosacarídeo, ele vai ser liberado na água. Então você vai melhorar a digestibilidade. Você vai desprezar essa água. Daí eu sugiro também que você cozinhe, coloque lá sem a panela de pressão, né? Coloque os grãos lá com outra água, cozinhe ali por 15 minutinhos até pegar fervura. Depois que ferveu, despreze a água e daí sim, depois disso você coloca para cozinhar mesmo de verdade na panela de pressão do jeito que você faz aí, tá bom? Se você fizer todo esse processo, esses alimentos vão fermentar um pouco menos, você vai ter menos desconforto, tá? Mas para algumas pessoas, elas vão ter desconforto mesmo fazendo isso, né? É o que acontece comigo, por exemplo. Então, eu acho que eu já contei para vocês, mas eu fui vegetariana por 7 anos, né?
Até que eu tive Covid, tive uma desbiose, que é um desequilíbrio de microbiota intestinal, tive muita distensão abdominal, e aí eu não conseguia tolerar as leguminosas. Então eu comia a leguminosa, mesmo fazendo todo esse processo, deixando de molho e tudo, e a minha barriga fica, gente, um baiacu, mas um baiacu assim, um baiacu com o intestino preso ainda, entendeu? Por quê? Porque esses alimentos eu não consigo mais digerir esses alimentos, eu não tolero esses alimentos. Como, às vezes, como um feijão, um grão de bico, como porque eu adoro. Porém, não são alimentos que me fazem bem, justamente por conta dessa questão de má digestão desse carboidrato fermentável, tá? Então, fazendo todo esse processo, você melhora tudo isso, mas não significa que você não vai ter nenhum tipo de gás, tá? Mas faça tudo isso e experimente, depois você me conta pra ver como é que foi, se funcionou pra você, tá? Bom, depois disso, a gente vai ter, gente, o trigo, tá? E o trigo, ele tem também um carboidrato fermentável que é o frutano, que é o mesmo do alho. Então, tem pessoas que elas têm sensibilidade a frutanos, né? São aquelas pessoas que falam assim, eu cortei o glúten e não senti melhora nenhuma, né? Porque às vezes ela tá distendida por causa de um outro alimento, que são, por exemplo, os frutanos, as galactoligosacarídeos. O trigo, gente, então ele tem o frutano, que é o carboidrato fermentável, que vai causar essa distensão abdominal. E ele tem o glúten, que é a proteína, que vai causar uma má digestibilidade. Então, são coisas diferentes. A distensão, ela se dá pelo frutano, tá? Agora, como pão e fica com o intestino preso, isso se dá pelo glúten mal digerido. Então, se você faz cocô de bolinha, por exemplo, provavelmente é pelo alto consumo de trigo e de leite, né? E aí tem tanto a questão de produzir muitos gases por conta do frutano, quanto a questão de não digerir esse glúten e o seu intestino acabar ficando preso, porque isso gera uma sensibilidade no seu intestino, consequentemente você inflama ele e não consegue ir ao banheiro, tá? O que vai te causar gases e distensão abdominal, na maioria das vezes, são os frutanos, né? Que é esse carboidrato fermentável presente no trigo, beleza? E aí, o que você tem de opção? Evitar, reduzir o consumo de glúten e passar para alimentos que não contenham esse frutano. Então, você vai utilizar uma farinha de arroz, uma farinha de amêndoas, uma farinha de... como chama? De grão de bico, não, porque pode fermentar. Uma farinha de milho, tá? Que são alimentos que não têm esse frutano, esse carboidrato fermentável, tá bom? Então, o que acontece? A gente tem que reduzir esse consumo de frutano se eu quero melhorar minha distensão. Tem gente que fala assim, eu acabo de tomar o café da manhã e eu fico distendida. E aí você vai ver o café da manhã da gata e é o quê? Pão com queijo e café. Gente, não tem como você não ficar distendida com esse café da manhã, tá? Você vai ficar com a barriga inchada, não tem jeito. Justamente porque você começa a fermentar logo cedo. Suas bactérias ficam lá louquinhas, tá? Me ajuda, já passei por 4 gases, 2 nutricionistas. Diagnóstico de desbiose, cibo e sifo. Estou há 6 meses sem ingerir glúten, leite, derivados e sem açúcar. Vânia, aí, vamos lá. Primeiro, tá? A nutricionista que você foi, ela é especialista em modulação intestinal? Porque se ela não for, ela não vai conseguir tratar o seu problema, tá? Quando a gente pensa em SIBO, supercrescimento bacteriano no intestino delgado, eu estou falando de uma pessoa que está com muita bactéria no intestino delgado, está fermentando, precisa fazer um tratamento com antibiótico, com suplementação e com dieta, com cardápio, tá? Com cardápio baixo em carboidratos fermentáveis. A CIFO é o supercrescimento fúngico, já é uma outra coisa, né? Na CIFO, a gente vai reduzir esses fungos que estão no seu intestino e aí, consequentemente, você vai conseguir melhorar esse intestino, tá? Essa proliferação de fungos no seu intestino. Vamos lá, sem ingerir glúten, não necessariamente o glúten não vai ser legal pra você, mas como eu tô dizendo aqui, pra SIBO a gente tem que tirar o que fermenta, então não é só tirar glúten. Leite e derivados, você tá tirando só a lactose, mas tem todos os outros carboidratos fermentáveis. O açúcar é muito bom você tirar por conta da CIF, tá? Agora, eu vou te falar uma coisa, pra você melhorar, você precisa de um nutricionista em modulação intestinal, que é a minha especialização, né? E aí eu te lembro que no domingo eu vou abrir as inscrições pro método MIF, que é a modulação pro intestino feliz. No método MIF você vai ter cardápio anti-inflamatório, cardápio laxante ou obstipante. Mas quem compra o método MIF na primeira hora, tá? Então entre 8 e 9 da manhã, vai ter uma sessão estratégica online comigo, individual, que é onde eu vou te ajudar a tratar esse problema aí,
tá bom? Então, fica ligada, porque isso é o que eu mais trato, tá, gente? Cibo, sifo, intestino preso, intestino solto, desbiose, né? Isso é o que eu mais trato. São esses problemas intestinais. Então, se liga, domingo, 8 horas da manhã, Método MIF vai estar com as inscrições abertas. Minhas alunas, gente, têm um resultado gigantesco, tá? Gigantesco mesmo. Eu estudo muito pra dar resultado pra vocês, tá bom? Então fica ligadinha aí, qualquer dúvida que você tiver, me manda uma mensagem no direct, tá? Se você tiver dúvida em relação ao método, alguma coisa assim. Beleza. Depois, gente, o nosso quarto alimento que vai causar distensão abdominal é o mel, tá? O mel. O mel, ele é um alimento rico em frutose. Então, se você consome mel aí todo dia, uma panquequinha com mel, uma frutinha com mel, um melzinho aqui para substituir o açúcar. Pode ser isso que tá deixando a sua barriga inchada, tá? E a gente tem que lembrar também que mel, ele é fonte de carboidratos, ele é um tipo de açúcar, né? Só que é um açúcar mais natural, que tem vitaminas do complexo B e tudo mais. Mas ele não é um alimento que você deve ficar consumindo todos os dias. Ele é um alimento que tem um índice glicêmico muito alto, que ele pode te deixar tanto com distensão abdominal, quanto pode aumentar a sua glicose e até prejudicar o seu processo de emagrecimento, tá bom? Caso você queira emagrecer. Então, toma bastante cuidado no uso do mel, tanto em substituição ao açúcar, quanto em cima de panqueca, em cima de fruta, coisas nesse sentido, tá bom? O mel, eu diria que ele é um dos alimentos que mais causa distensão abdominal e gases, tá? O mel, ele é um dos alimentos que eu mais vejo que piora aí a microbiota das pessoas, tá? Bom, depois disso, a gente vai ter o leite, tá? E aí, no caso do leite, vai ser parecido com o glúten, porque o que causa a distensão abdominal é a lactose, que é o açúcar do leite, né? Então, o que vai te deixar com a barriga inchada, com gases e tudo, é a lactose. Porém, o leite também tem a caseína, que é uma proteína de difícil digestão, né? Então, a caseína, ela vai deixar o seu intestino preso e vai te deixar com cocô de bolinha. Então, se você vai mais para um padrão de obstipação intestinal, provavelmente o seu problema é com caseína, que é a proteína do leite. Agora, se você vai mais para um padrão de gases, diarreia, desconforto abdominal, dor abdominal, você provavelmente tem problemas com a lactose, que é o açúcar do leite, que é o que vai fermentar e causar essa barriga de baiacu. E aí, no caso do leite, a gente fala do leite e derivados, mas o leite, ele acaba sendo pior. Por quê? Você beber um copo de leite puro ali, aquela lactose intacta, digamos assim. Quando você consome o iogurte ou o queijo, muitas vezes o sintoma é um pouco menor. O queijo, gente, os queijos amarelos, eles têm um baixíssimo teor de lactose, porque como ele passa para o processo de fermentação, ele tem um teor de lactose mais baixo. A mesma coisa acontece com o iogurte, tá? Então, o iogurte, ele passa pela fermentação, então consome-se muita lactose. Por isso que muitas pessoas toleram muito bem queijo e iogurte e não toleram muito bem os leites derivados, tá? Então, a lactose também vai ser um alimento que vai te deixar com a barriga de baiacu, que vai te deixar com o intestino mais desregulado também, tá? Então, é o nosso quinto alimento. Bom, vamos recapitular então o que eu ensinei pra vocês na live de hoje. Eu falei hoje sobre os 5 alimentos que te deixam com a barriga de baiacu. E são eles: alho, por conta dos frutanos; leguminosas, que são feijão, lentilha, ervilha, grão de bico e soja, por conta dos galactoligosacarídeos; trigo, por conta do frutano, que é a mesma coisa que tem no alho. E a gente tem que saber diferenciar o frutano, que causa distensão, do glúten, que vai normalmente causar o intestino mais preso. Mel, que é rico em frutose, então tome bastante cuidado com esse melzinho na panqueca, na fruta, em substituição ao açúcar. Ou leite e derivados, que são ricos em lactose, que é o açúcar do leite, que também vai fermentar e causar gases e distensão abdominal, tá bom? Então, esses 5 alimentos são alimentos que você tem que ter cuidado, tá? Não significa que são alimentos ruins, que você tem que cortar, abolir da sua vida, mas significa que você tem que ter cuidado caso você tenha distensão abdominal, caso tenha barriguinha de baiacu, tá bom? Meus amores, então é isso que eu queria falar pra vocês hoje. Aproveito pra lembrar de novo que as aulas da Jornada do Cocô estão salvas até domingo, ficarão disponíveis até domingo, que é onde eu ensinei o passo a passo pra fazer cocô bonito todos os dias, tá bom? Qualquer dúvida ou dificuldade, deixem aqui pra mim nos comentários ou me mandem um direct, que eu estou à disposição. E domingo, às 8 horas da manhã, abrem as inscrições para a próxima turma do Método MIF, tá bom? Um beijo e bom final de semana pra vocês.